Chegou o mês de abril, mês do início do Brasileirão 2023. De olho no Sampaio Corrêa, reforços ainda chegarão. E os que já foram contratados, são 5 contratados pelo time tricolor. Semana muito boa, de muitas novidades para todos. Adversário do Sampaio Corrêa vence a primeira no Goianão e joga pelo empate para ser campeão do estado. Tudo bem, torcida? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu like é muito importante, compartilhe e deixe os seus comentários, porque essa semana vamos trazer vários conteúdos aqui do Fala Galera, portanto a tua participação ela é muito importante aqui no canal LCN. Minha galera, e aí? Fim de semana que o Sampaio surpreendeu e anunciou no fim da tarde de sábado os 2 reforços, Neto Paraíba e Johnny para o Johnny Douglas, para o Sampaio Corrêa. O torcedor do Sampaio sabe, vem do Campeonato Paulista, o São Bernardo e é o Johnny, e o São Bento de Sorocaba vem o Neto Paraíba. Eu conheço o Neto Paraíba, trata-se de um bom jogador meia central. Vamos esperar para a gente fazer uma análise melhor do jogador. Não adianta a gente fazer conjecturas antes do jogador entrar em campo, antes de treinar. Se eles estão chegando, porque há um entendimento da diretoria, há uma avaliação do jogador que vem disputando uma competição muito forte, que foi o Campeonato Paulista, né? Ou ainda está sendo, porque você viu como é tão forte o Campeonato Paulista que o Água Santa venceu o Palmeiras, né? Lucas Tocantins fazendo grande jogo, Bruno Mezenga também pelo lado do Água Santa. O jogo da volta vai ser no próximo domingo no Allianz Parque, mas até aqui o Água Santa fez a sua parte, ganhando lá do Palmeiras de 2-1 na Arena Barueri. Então a gente espera que esses jogadores que venham aí para o Sampaio Corrêa, que estão chegando, já são vários jogadores que chegaram do Campeonato Paulista, que eles possam render, porque você vê uma competição muito forte para uma outra competição fortíssima, que é a Série B do Campeonato Brasileiro, com o adversário que o Sampaio vai ter logo na primeira rodada, pode ser dia 14, pode ser dia 15, que vem de uma Série A que desceu, é verdade, manteve alguns jogadores que disputaram no ano passado a Série A, são poucos jogadores que permaneceram, mas alguns jogadores de qualidade. Está tendo inclusive o artilheiro lá do Campeonato Goiano, e venceu o primeiro jogo lá no Antônio Ascioli, que é o campo do Atlético Goianiense, e agora vai jogar lá na Serrinha, diante do Atlético Goianiense. Então, a gente está de olho, está monitorando tudo isso aqui, porque é Série B, é início do Sampaio Corrêa na competição e é necessário que o time esteja bem. O Sampaio fechou com 5 contratações que o Sampaio já fez até aqui, anunciadas. São 5 contratações, né? Dentre elas o Bill, que chegou o pivô já inclusive jogou diante do Sergipe, o Alisson também já jogou diante do Sergipe, o Bill chegou e está treinando, foi anunciado essa semana passada. Aí no fim da semana, sábado à tarde, mais 2 foram anunciados pelo Sampaio, Neto Paraíba e o Johnny Douglas. Aí a nossa pergunta para você: você acredita que esses jogadores venham para se configurarem como os titulares do Sampaio para as posições carentes? Sim, as posições que eles estão vindo são posições carentes. Nos dê a sua opinião, nos diga se você acredita ou se você vai logo bombardear quem está chegando sem mesmo se apresentar, sem mesmo vestir a camisa do Sampaio Corrêa. Porque a gente sabe que tem muita gente que faz essa avaliação. O jogador que está chegando, eu acompanhei, não é aquele negócio todo, mas existem muitos jogadores que a gente sabe que não brilham tanto em determinados times, mas que vêm para outro e a atmosfera é completamente diferente, você encontra um ambiente muito bom e aí o seu futebol acaba rendendo com um esquema adotado pelo próprio treinador, porque tem jogador que não consegue assimilar o que o treinador está pedindo. Então, isso é fato.
Por mais que ele tente, mais a movimentação dele vai o contrário do que pede o treinador. Não é a sua característica. Existe muito isso. Então, acredito que também nessas contratações que estão chegando agora para o Sampaio, tem sim o dedo do Evaristo Pisa, tem do presidente Sérgio Frota, tem da gerência de futebol. Eles todos estão se reunindo para fazer as contratações agora pontuais para o Sampaio. Você sabe que tem uma janela que se fecha nesta segunda-feira, dia 3, hoje é 3, segunda-feira. Fecha-se a janela de transferência, mas fecha-se ela internacional. Mas como o Água Santa continua, alguns campeonatos continuam, então ela foi estendida pela CBF até o dia 20. 20, estava até dando uma esquecida, mas até o dia 20 vai. Então até o dia 20 você tem como ainda contratar alguns jogadores. Mas depois do dia 20, aí a janela só volta a se abrir em abril, né? Perdão, lá no mês de julho. Ela volta a abrir-se no mês de julho, essa janela de transferência. E o Sampaio Corrêa está trazendo. O presidente, lá atrás, quando teve o Fala Presidente, ele disse que pelo menos 10 a 12 jogadores seriam contratados. Depois, já caiu para 6 jogadores. Se a gente for nessa média de 6 jogadores, só falta um, que é o camisa 9 do Sampaio. Camisa 9, que o Sampaio Corrêa tem por ali? O Patrick, o Vinícius Alves, o Vinícius Cascais, foram jogadores contratados pelo Sampaio. Creio que ainda falta, além do 9, um meia. Esse meia, até agora, o Sampaio carece. Não vai ser o Rafael Villa. Esse homem capaz, ele jogou o tempo todo ali como meia esquerda, mas a gente sabe da sua limitação. Não é o Rafael Villa, embora seja um bom jogador. Aqui ninguém está desmerecendo o atleta. Ele é bom jogador, mas adaptado para jogar do lado pela meia esquerda, onde nós temos carência, onde nós sabemos, mesmo o Sampaio tendo chegado na 5ª colocação, que não foi o jogador de desequilíbrio no Sampaio. Em alguns momentos brilhou, é verdade, né? Mas em outros tantos deixou muito a desejar. Então o Sampaio precisa verdadeiramente de um meia qualificadíssimo, aquele canhotinha que bota a bola onde quer, aquele homem das bolas paradas do Sampaio. Falar em Giancarlo, cara, se fosse Giancarlo era uma tacada de mestre. Há quem disse, o Daniel Costa já veio para o Sampaio, não rendeu, foi para o Manaus, se foi esse o Daniel Costa. Não é Daniel Costa, ele estava falando de Rafael, mas Rafael não é meia, Rafael é centroavante. O maranhense, Rafael Costa, que está hoje no Marcílio Dias. Mas o Sampaio carece desse número 9, carece de um jogador que vista verdadeiramente a 10, como esse jogador que estou falando agora. E aonde encontrar esse jogador que queira entrar no teto salarial do Sampaio? O Sampaio levou esse teto? Não levou esse teto? O Sampaio não vai levar. O teto que o Sampaio oferece hoje, o Sampaio não vai encontrar um jogador da qualidade do Giancarlo, não vai encontrar um jogador capaz de ser o homem, o ponto forte, o homem que desequilibra ali no sistema pensante da Bolívia querida. Vai ser muito difícil o Sampaio Corrêa conseguir. Porque esses jogadores, eles querem ganhar numa faixa, galera, de 100, 150, 200 mil reais. Essa é a faixa de um jogador hoje de Série B qualificado para entrar no time e você encher os olhos e dizer, é esse o cara. Então o Sampaio bate muito em não ter como pagar 200 mil reais, 150 mil reais para um jogador dessa categoria. E aí por isso é que vem as tais apostas que o torcedor sempre se refere, porque o jogador quer ver aquele atleta vestir a camisa do seu clube ou do Sampaio Corrêa, como seja aquele cara que você já viu jogar, aquele cara que você sabe que tem verdadeiramente talento. E aí você, quando tem outros jogadores contratados, que você não tem o conhecimento total da sua capacidade técnica, então o jogador, o torcedor fica um pouco meio reticente quanto a esse atleta. Eu prefiro aguardar. Muitos dão certo, outros não dão certo, mas eu prefiro aguardar. Eu não vou fazer nenhum valor aqui sem o atleta se apresentar primeiro, sem mostrar o seu talento, a sua capacidade, do que ele vai produzir dentro das 4 linhas. É a Bolívia querida, é Sampaio Corrêa.
resta que a gente espere mesmo que lá na arquibancada o torcedor venha a fazer a diferença, venha a marcar presença, venha a ser mais uma vez o protagonista nas arquibancadas, que volte a ter o sentimento de, poxa, vou levar no ano do seu centenário o Sampaio Corrêa ao patamar que ele merece, que já é voltar a disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro. Quantos anos o Sampaio nunca disputou o Campeonato Brasileiro dessa forma de pontos corridos. O Sampaio disputou lá atrás, quando tinha uma vaga para o Estado, e aí o Sampaio Corrêa entrou, mas muito atrás mesmo. Então essa é a hora desse novo formato, desse novo estilo, dessa modernidade, que o time tricolor volte a participar do Campeonato Brasileiro da Série A. Né? Aí com gigantes, né? Com todos aqueles gigantes que estavam na Série A, na Série B desse ano passado, 2022, e como estava bonito, né? Como estava bonito o Campeonato Brasileiro da Série B, Vasco da Gama, Grêmio, Cruzeiro, Bahia, estava lindo, Botafogo, né? Que também teve por aqui, depois subiu, e cara, foi demais. Mas esse ano nós temos os nossos gigantes, os gigantes regionais do Nordeste, Bahia, nós temos o Vitória, nós temos o Sport Recife, nós temos o Náutico participando, nós temos o Sampaio Corrêa participando, tem o ABC de Natal participando, os gigantes aqui do Nordeste brasileiro. E aí nós temos as outras regiões, onde nós temos as outras equipes que são gigantes, que muitas querem voltar lá do futebol goiano, o Atlético, nós temos o Goiás, nós temos, quem mais que participar? Para seguir em frente nesse Campeonato Brasileiro. Meu amigo, nós temos muitos que esperam estar de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Quem caiu quer retornar. Tem a Chapecoense brigando para retornar, a Chapecoense deu uma caída significativa, tem o Ceará, lá de Fortaleza, o Ceará que é a bandeira do estado, que quer retornar à Série A de novo do Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos, não vai ser fácil não desse Campeonato Brasileiro da Série B, vai ser difícil, mesmo sem esses gigantes, Vasco da Gama, Grêmio, Bahia, Cruzeiro, que subiram, né? Então vamos ter uma Série B mesmo assim muito qualificada, com transmissões do canal aberto, canais do streaming, a gente, né, vai ter a oportunidade de ver mais uma vez. Bateu muito, a Globo não vai transmitir, o Premier não vai transmitir, sim, mas se não transmite ela, tem outra para transmitir, e acaba transmitindo. E nós vamos ter também, você sabe, modificações em relação a alguns critérios da reunião do Conselho Técnico da Confederação Brasileira de Futebol, que fez mudança na regra do jogo para transferências. Eu digo isso de jogadores, se recorde, você sabe. Então, os clubes conseguiram ampliar o número de partidas para um atleta se transferir da equipe durante a Série B. A partir deste ano, o jogador poderá atuar em até 8 oportunidades antes de se transferir para um outro clube. No ano passado, você se recorda, o limite era de 6 jogadores. Então, quem tivesse os bons jogadores, vai logo colocando para ele gastar logo até a 9ª rodada, porque existe também isso, que você acerta em um jogador, você está com esse jogador aqui ganhando X, aí chega a janela de transferência no segundo semestre, se ele ainda não atuou 9 vezes, até 8 vezes ele pode se transferir para uma outra equipe. E aí oferecendo mais, se você não tem poder, aí você acaba cedendo, e é por isso que a gente pede ao torcedor do Sampaio, não deixe de comparecer aos estádios, não deixe de apoiar o Sampaio nesses jogos da Série B, são 19 jogos que o Sampaio vai mandar no Estádio Castelão, e aí, na hora que chegar uma boa arrecadação na bilheteria, chega aí para um atleta do Sampaio que está se destacando, aí vem um empresário, vem aí o jogador se deslumbrando com uma proposta que venha mais alta, o Sampaio vai ter poder de segurar esse atleta, para não deixar sair e reforçar o adversário. Então, o que acontece? É preciso a presença do torcedor lá na arquibancada, porque aí o Sampaio teria caixa. Se o cara vier e oferecer, o jogador aqui ganhou 80, o cara vem e oferece 130, 150, ele vai ficar no Sampaio? Não vai.
Então é importante a presença do torcedor. Aí fica então essa mudança que foi processada aí pela Confederação Brasileira de Futebol. A regra do jogo continua a mesma, ou seja, são jogos no sistema de ida e volta, 19 partidas no primeiro turno, 19 partidas no retorno, são 38 rodadas aí do Campeonato Brasileiro. Tem um outro sistema também, que é a tecnologia, onde o sistema das linhas de impedimento, o procedimento garante maior margem de segurança. Foi uma atualização do sistema das linhas que a CBF colocou para revisão. O conceito a mesma linha, assim caso as linhas para a definição da posição dos jogadores se sobreponham, ou seja, a linha do penúltimo defensor e do atacante estiverem sobrepostas, uma linha azul será visualizada e o atacante será considerado em posição legal. Tem aquela linha vermelha e a linha azul. Ela será posicionada uma sobre a outra. Se tiver ali a linha azul sobre a linha vermelha, o atacante, assim já funciona na Europa, ele sim é considerado em posição regular, porque muito tem aquele lance da linha do impedimento, o último homem está dando, mas aí tem aquela margem, se a linha azul estiver em cima da linha vermelha, são as duas linhas que serão colocadas, então o jogador estará em condição legal, tá? Então não tem aquela de um pouquinho na frente não. Se a linha atingir a linha azul, a linha vermelha, as duas sobrepostas, então o jogador terá a condição e o seu gol será validado. É bom a gente atenar e a gente ficar atento e antenado aí para esses detalhes dessas mudanças da regra da Série B do Campeonato Brasileiro que vão acontecer nessa temporada. No mais, galera, é só para te relembrar, Campeonato Brasileiro da Série B, que começa no dia 14 e no dia 15, são as datas reservadas. Por enquanto, a tabela base dia 15, mas tem as datas que a CBF deve fazer remanejamento, de acordo, já falamos aqui, com a grade televisiva. É isso, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, deixe o seu joinha, o seu like, é muito importante para o fortalecimento do canal, compartilhe, deixe os seus comentários aqui no Fala Galera. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais!